Glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Tem um clássico aqui, acho muito lindo, perdoe meu nariz nessa frase. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, ao teu filho darás. São muitos os hinos onde dizem que Deus é fiel. São hinos maravilhosos, onde nós declaramos a fidelidade de Deus. E por que Deus é fiel, amados? A Bíblia diz que Deus é fiel porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele vela, Ele vigia a sua palavra 24 horas por dia para cumpri-la. O que Deus falou vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir, porque é a fidelidade de Deus. Bem? E nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis? Eu vejo pessoas que dizem assim, eu compro e pago, então eu sou fiel. Não, comprar e pagar não quer dizer que seja fiel. Comprar e pagar é um dever. É um dever. Todos que compram têm o dever de pagar, porque aquele que te vendeu, ele suou para comprar aquela mercadoria para te vender. Então o mínimo que você tem que fazer é pagar. Isso é ter caráter, não tem nada a ver com fidelidade. Fidelidade, amados, é quando nós, assim como Deus, velamos pela nossa palavra para cumpri-la. Porque é assim que Deus é fiel. E é assim que temos que ser fiel. Amém? Eu vou dar um exemplo de fidelidade. Perdoe se você se sentiu ofendido, porque eu estou me incluindo nesse meio. Eu não me sinto melhor do que os outros e eu me sinto às vezes pior do que muitos. Mas um exemplo, por exemplo, no Brasil existem muitos times de futebol, muitos. Cada um tem um nome diferente, Flamengo, Palmeiras, Vitória, Corinthians, Bahia, não importa. Cada cidade do Brasil tem um time de futebol, mas eu quero falar dos times maiores. Todos esses times, eles fazem a mesma coisa, jogam bola. E lutam por uma coroa, por uma taça. Essa é a vontade do treinador, essa é a vontade do jogador, essa é a vontade do diretor, do dono do time. Todos eles trabalham no mesmo objetivo, ser campeão. Campeão estadual, campeão nacional, campeão internacional. Ser campeão, a coceirinha no nariz aqui. Ser campeão é o que importa. Eles querem ser campeão de todas as formas. Porém, poucos chegam a esse tipo. Os maiores têm mais dinheiro, mais condições. Os menores sofrem mais. Mas todos eles têm seus torcedores. Amém? E os seus torcedores são fiéis. Eles são fiéis à camisa que ele veste. Torcedor não muda de time. Às vezes o time está no auge, é alegria, é festa, é euforia. O time foi campeão, meu time ganhou e vão festejar e tal. Mas às vezes o time cai, desce para a segunda, terceira, quarta divisão. E ali ele chora, ele sofre. Ele é vaiado, ele é xingado, mas ele não larga o seu time. Ele pode até assistir outro time jogar, mas ele não muda de time. Ele às vezes se zanga, ele rasga a sua camisa porque o time perdeu, levou uma goleada. Mas na semana seguinte ele compra outra camisa e começa a vestir, porque ele é fiel ao seu time. Ele não larga, não troca de jeito nenhum, não tem quem faça. Ele deixa às vezes de comprar uma carne para almoçar, para ficar com dinheiro para ir para o jogo. Ele é sócio, ele patrocina o seu time, ele briga pelo seu time, fiel até a morte, é o jogador de futebol. Amém?
No Brasil também tem milhares de igrejas, cada uma com nomes diferentes, mas a Bíblia diz que o corpo, há diversidade de ministérios, mas o corpo é o mesmo, né? Assim como a diversidade de dons e o Espírito é o mesmo, é o corpo de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que está nessas igrejas. E todas elas têm o objetivo, chegar ao céu, alcançar o céu, receber a coroa da vida. Essa coroa de Jesus promete lá em Apocalipse 2, versículo 10, quando ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Então, existem milhares de igrejas, todas elas têm nomes diferentes, às vezes são ministérios que trabalham diferente, mas todas com o mesmo desejo, alcançar o céu, preparar um povo para chegar ao céu. Jesus vai vir buscar a sua igreja e o nosso desejo é nos preparar para quando ele chegar nós estarmos prontos, não é? A noiva tem que estar pronta para o noivo no dia do casamento. E a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Bem, nós chegamos na igreja às vezes acabados, sobrecarregados, abatidos, oprimidos, a família destruída, a vida destruída. E naquela igreja, começa a orar por a gente. O pastor, às vezes, no culto, tem 500 pessoas no culto, mas ele manda uma palavra diretamente para aquela pessoa que ele sabe que está sofrendo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. É o cuidado do pastor com a sua ovelha, que muitas vezes ela nem sabe, mas aquela palavra é para ela. É a preocupação dele com ela. E esse membro, às vezes, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse congregado, às vezes é assim como uma planta, numa terra seca, já as folhas já caíram, já está descascando já o calo. Mas aí começa a chover aos poucos e começa a nascer brotos, novos brotos, começa a criar folha, as folhas vão, a árvore vai crescendo e daqui a pouco está dando fruto. Amém? O cuidado daquela igreja, as orações. E às vezes quando ele começa a dar fruto, simplesmente ele troca de time. Parece que ele esquece tudo aquilo. Ele esquece como chegou naquele lugar. Como ele foi recebido. Mas hoje a minha igreja está descendo, está para a 2ª divisão. Houve um problema e a igreja está passando por um sofrimento, está por uma tribulação, como diz aqui Apocalipse. Porque Apocalipse diz assim: nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, quer dizer, de um certo período. E ela diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Amados, as tribulações virão, os momentos difíceis virão, e é aí onde Deus testa a nossa fidelidade. Nós passamos, a igreja passa por provações, não é para a gente correr para outra, mas é o Senhor testando nossa fidelidade. E é aí que muitas vezes nós mostramos quem verdadeiramente somos. Eu não quero dizer que você sai de uma igreja por ser infiel, porque você pode, questão de distância, não ser o seu problema. Mas foi ali que Deus nos abraçou, foi ali que Deus cuidou de nós, foi ali que Deus nos reviveu. Estávamos mortos e fomos revividos. A pessoa já é um tocador, já é um baterista, já é um pregador. Quando chegou não sabia de nada. Mas de repente, à noite, no dia de domingo a igreja está lotada, mas não vai ter baterista, porque o baterista saiu. Foi para torcer em outro time. Não vai ter instrumento, não vai ter o violão. Porque o violonista também já está torcendo em outro time, ele abandonou a camisa. Ele trocou de camisa. Alguns chegam para o seu pastor e dizem: pastor, eu gostei dali, está tendo ali uma banda ali que toca, ali tem muitas coisas que aqui não tem. Tem uma banda boa, lá tem um telão, pastor, que sai fogo na hora do louvor. Tem muitos jovens, pastor. Muito bom lá. Eu estou indo para lá. Tudo bem, tá na paz. Mas outros não dá nem a Deus. Não vai lá sequer
dizer assim, dizer para a igreja, eu estou saindo, motivo meu mesmo, mas eu estou saindo. Não, simplesmente calado sai, foge, desaparece. Isso não é bom para nós, isso não é bom para a igreja, isso não é bom para Deus. Porque ali nós, quando chegamos, foi ali que fomos ligados no céu. Ali quando nós confessamos Jesus, nós somos ligados no céu. Ali há uma ligação, ali há algo espiritual que está nos ligando àquele ministério com o céu. Nós começamos a mudar, satisfazendo o nosso ego, as nossas vontades, nosso desejo, e não mais a vontade do coração de Deus. Às vezes Deus nos colocou ali porque Ele quer nos levantar ali. Ele está nos preparando para nos usar ali. Ele vai usar, vai fazer grandes coisas através daquela pessoa. Mas aquela pessoa não deixou Deus trabalhar, cortou o trabalhar de Deus na sua vida e foi para outro lugar. Amados, que bom que nós fôssemos fiéis como jogadores de futebol. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos, ele se referiu a um samaritano, que era um povo mestiço, que servia a Deus e aos ídolos também. Deus disse para os seus discípulos, seja como aquele samaritano. Aquele samaritano fez algo que Deus disse para os seus discípulos, faça com ele. E eles não eram discípulos de Jesus. O samaritano não era discípulo de Jesus, mas Jesus mandou que fizesse com ele. Às vezes nós temos que nos espelhar em pessoas que não são discípulos de Jesus, para sermos fiéis com ele. Que Deus nos abençoe, que essa palavra não te ofenda, mas te leve a refletir, a meditar. Como você está agindo. Você está nos caminhos do Senhor, você está andando nas veredas do Senhor. Para andar na vereda do Senhor, amados, às vezes precisamos carregar uma cruz. E cruz é pesada. Cruz faz calo, não? Cruz cansa. Às vezes caímos com o peso da cruz. Mas nos levantamos e seguindo, porque é o caminho do Senhor. É o caminho do alvo, o próprio Deus. É provações, é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Se não passarmos pelas provas, amado, nunca chegaremos a receber uma coroa. Amém. Tenhamos todos um bom dia e reflitamos nessas palavras em nome de Jesus Cristo e obrigado a todos.